que é uma pessoa que ela está desorganizada financeiramente? Eu separei alguns pontos aqui e aqueles pontos que você se identificar, você vai colocando aí, ó. Vai colocando os números aí, ó. Ponto 1. Não conseguir controlar seu orçamento de forma a não contrair dívidas. E aí, você está conseguindo controlar seu orçamento aí e não ter dívidas? Sim, sim, você está no ponto 1. Se você não consegue poupar qualquer valor no final do mês, você está desorganizado financeiramente. Você tem o ponto 2? Vai colocando nos comentários aí. 1, 2, 3. Se você paga uma grande quantidade de juros em função de parcelamentos realizados, você também está desorganizado financeiramente. E por fim, você está desorganizado financeiramente caso, mesmo ganhando mais dinheiro, você não consegue resolver seu problema financeiro. Você se encaixa em algum desses itens aqui? A Cleusimar falou que o 2, a Mara falou que tem o 2. Cleusimar falou aqui, ó, que não consegue poupar valor no final do mês. A Mara falou também que não consegue poupar qualquer valor no final do mês, tá? Quem não consegue controlar o orçamento e tem dívida é o item 1. Quem está pagando juros por algum motivo, está desorganizado financeiramente. E esse ponto aqui é o que mais chama a minha atenção e é uma coisa que eu vou comentar muito com vocês aqui hoje. Quanto mais dinheiro, normalmente não resolve a situação, não deixa a pessoa mais tranquila. Esse também é um problema que nós vamos falar aqui hoje. Então, isso aqui é o que é a desorganização financeira. Beleza, Ezequiel? Qual que é o problema de eu estar financeiramente desorganizado? Qual que é o BO, tá? Primeiro, você tem relações sociais abaladas. O que são relações sociais abaladas? Pô, é um saco, né? Você tá com um problema financeiro e aí você pede, às vezes tem que pedir dinheiro emprestado para alguém, não consegue arcar, às vezes você quer fazer alguma coisa fazer um passeio, fazer alguma coisa, mas não consegue fazer porque não está sobrando dinheiro, aí você fica sem jeito de falar. Então você tem relações sociais abaladas, você acaba trabalhando mais, tá? Acaba trabalhando mais, acaba. Você, como você está desequilibrado financeiramente e mais dinheiro às vezes não resolve o seu problema, mas o que você sabe para fazer para resolver isso é trabalhando mais, você acaba trabalhando mais para ter mais dinheiro. Isso também às vezes não resolve o seu problema. Piora, na verdade, porque você acaba ficando sem duas coisas. Continua tendo problema financeiro, mas está sem tempo. Então é uma parada que a gente tem que resolver também, tá? Cientificamente, tá, gente? É provado que a saúde física e mental ela é afetada. Antes de fazer o conteúdo da live, eu dei uma pesquisa aqui e vi alguns itens, os 3 itens que são mais afetados quando a gente está com descontrole financeiro. E às vezes a gente ignora esse tipo de coisa, mas não deveria ignorar, não, tá? E são 3 coisas que mais afetam as pessoas quando a gente está falando de problemas financeiros, tá bom? Primeiro, estresse. No topo dessa lista está o estresse. Então, as pessoas que estão desorganizadas financeiramente, elas estão mais estressadas. As pessoas que estão desorganizadas financeiramente estão mais ansiosas e também aumenta a chance dessa pessoa ter depressão. Parece bobagem, né, falar disso, só que presta atenção no tanto que é prejudicial ou para a gente, ou para as pessoas que a gente conhece que estão com dificuldade financeira, entrar em algum problema desse daqui. Então, tem que vigiar. Se a gente tiver tudo, mas não tiver saúde, gente, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E sim, a desorganização financeira causa isso, tá bom? Então, o que acontece? A pessoa, ela rema e não sai do lugar. Isso também é muito ruim. A gente acaba fazendo muito, se esforçando muito, coloca muita energia para ter resultado e não consegue ter resultado. Isso frustra.
isso desanima, isso baixa a nossa estima de fazer o que tem que ser feito, tá? Então, não dá para ficar assim, a gente tem que mexer nisso, a gente tem que fazer a nossa grana no bolso mesmo assim e, obviamente, a gente tem que se organizar, tá bom? Bom, primeiro, eu vou discutir algumas coisas com vocês aqui que são bem interessantes e que vai ajudar vocês a ter mais clareza do que vocês precisam buscar, tá? O que que é? Então, vamos pegar os itens que eu separei aqui para vocês. Primeiro, onde que eu vejo que as pessoas mais erram? Eu vejo que as pessoas elas têm boa vontade de fazer a coisa certa, só que a boa vontade muitas vezes não se traduz em resultado concreto, tá bom? Então, eu vou apontar para vocês aqui coisas que no que diz respeito à desorganização financeira, eu vejo que as pessoas erram bastante, tá? Onde que eu vejo? Separei esses 3 itens aqui, tá? Primeiro, coisas que as pessoas mais erram e que você já pode eliminar. Anota isso daí para você não errar mais. A pessoa, ela parcela algo que ela quer sem ter o dinheiro. Eu vou explicar esse quer aqui para vocês aqui, porque isso aqui é muito importante. Eu diria o ditado, né? Querer não é poder. Então, se eu quero algo, mas eu não posso ter, eu não tenho dinheiro para ter, eu não deveria parcelar, fazer aquela compra. Existe uma diferença entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Por isso que eu coloquei esse quer aqui. Tem coisas que você precisa. Então, imagine uma pessoa que trabalha como Uber, né? E o carro dela precisou dar uma manutenção, precisou trocar um pneu. Não é questão dela querer, ela precisa. Então, se ela precisa, vai ter que às vezes apertar o orçamento, vai ter que fazer porque não tem jeito, você precisa daquilo. Agora, tem coisas, e infelizmente são a maioria, a galera parcela algo que não pode ter simplesmente porque quer. É o celular que às vezes não precisava trocar, é a roupa que às vezes não precisava comprar. Tem muita coisa que ela é parcelada só pelo porque você quer, mas você, infelizmente, também às vezes não tem o dinheiro. Então, querer não é poder, tá? E nós estamos falando aqui de pessoas adultas. Pessoas adultas, elas têm que saber distinguir uma coisa da outra. Tem coisas que você quer, tem coisas que você precisa. Então, a partir de agora, você vai fazer um combinado comigo e com você mesmo de não parcelar coisas simplesmente porque você quer. Você vai se organizar e se você não tiver o dinheiro, simplesmente você não vai adquirir. Entendeu a diferença aí entre quer e precisa? Coloca aí nos comentários para mim, tá? Outra coisa que acontece muito é a pessoa gasta primeiro para depois ver o que vai dar. As decisões que a gente toma relacionadas a dinheiro, elas são 80% emocionais, tá? Então, tem muita gente que gasta sem saber se pode gastar. E isso está errado. É uma forma de pensar que a gente tem que mudar. É uma mentalidade que a gente tem que. É uma chavinha que ela precisa virar. Então, eu não posso, vou gastar, depois eu vejo o que, que vai dar. Não. Se você está gastando ou usando dinheiro com algo que você não sabe se você vai ter condições de pagar, tá errado. O supermercado é um ótimo exemplo disso. Quando uma pessoa ela vai para um supermercado sem uma lista daquilo que ela precisa comprar, ela vai chegar no supermercado e provavelmente ela vai pegar coisas que ela não precisava. Ah, mas é supermercado mesmo, eu pago depois eu vejo que vai dar. Então não dá. Muita gente erra nisso daqui. Gasta primeiro para depois ver o que vai dar. E outra coisa, as pessoas, elas hoje, a grande maioria delas, as que tentam fazer alguma coisa, elas caem na falácia e no erro de se tornarem anotador de gasto. Anotador de gasto que é bom, não é bom. Não adianta eu, vou querer me organizar financeiramente. Aí a pessoa começa a olhar para trás.
E tá errado. Aí vai, não, vou pegar aqui, vou anotar tudo, vou começar a me organizar financeiramente agora, dia 15/6. Vou pegar e vou anotar tudo que eu gastei até hoje. Não, não vai adiantar. Quando você anota o que você já gastou, passou, meu querido. Já passou, já foi. Não vai voltar mais. Então, eu tô olhando para quem? Eu tô olhando para trás. Uma pessoa que é desorganizada financeiramente, ela tá sempre olhando para aquilo que passou. Por quê? Ela gastou primeiro para ver o que que ia dar. Então a pessoa se transforma num anotador de gasto. Grava isso que eu vou falar com vocês. Eu não consigo melhorar ou me organizar financeiramente me tornando um anotador de gasto. Não é isso que vai resolver o nosso problema. Então, essas são 3 coisas que eu vejo que as pessoas erram muito, tá bom?